Graça e paz, amados. Então, é muito bom, é muito. Vamos pensar no morro para subir. Eu, então, agora que virei ciclista, né? Ser oficial. Eu sempre fui ciclista, mas oficial só agora. Como um hobby que nós todos precisamos ter, né? Que a vida, ela necessita disso. Uma boa alimentação, um bom sono. Primeiro de tudo, servir a Deus, adorá-lo, amá-lo, ter tempo para estar com Ele. Isso sustentará as nossas vidas. Mas ter um hobby também. Nós precisamos sentir o prazer, né? A alegria, não só aquela que vem do Senhor. Essa é a primeira, é indispensável e essencial. Mas essa de ter o hobby também, nossa, faz muito bem para todos nós. E eu, né, estou praticando isso agora e está sendo muito legal. Mas o que eu quero falar para vocês, na verdade, está aqui no Salmo 119, né, o maior salmo da Bíblia, que diz assim, a partir do versículo 9: Como pode um jovem conservar pura sua vida e só obedecer aos teus mandamentos? É só obedecer os teus mandamentos. Eu vou ler só esse versículo. Por quê? Nós, em determinada idade da vida, né, fazemos uma revisão das nossas vidas. Todos fazem. E fazemos várias vezes, não uma única vez. E eu tenho refletido muito, né, a respeito de... Ontem ainda vendo um filme de Daniel, né, tô na primeira parte, muito legal. Vendo que desde muito jovem Daniel, né, com a família. Claro que os filmes estão ligados à cultura, mas isso aí também há um estudo, né, do contexto, há livros históricos que revelam muitas coisas. Ele sempre ali obediente aos pais, ele sempre buscando servir ao Senhor. Quando foi para lá, quando recebeu o convite, né, para experimentar das iguarias da mesa lá do rei, consagradas, né, a outros deuses e tudo mais, ele rejeitou, ele se manteve ali e Deus com ele, né? Então, obedecer aos mandamentos de Deus. Só que, quando eu falei em revisão de vida e falei em Daniel, muitos de nós não nasceram num berço cristão, talvez de nome, mas não na prática, né? Isso também não é justificativa para a gente dizer, eu não tenho uma fé porque meus pais não me ensinaram, meus pais não tiveram, e a bola de neve rolou. Não. Porque Deus tem um caminho para todo mundo e Ele chama todos. E Ele nos dá oportunidades. Eu sempre, desde muito menina, eu sempre busquei, mesmo numa prática, né, que foi se aperfeiçoando com o tempo, fui aprendendo mais e mais, né? Aquela bolinha preta lá com o olhinho lá, tava brincando com meu netinho. Aí eu pintei, né? E eu fui galgando tudo isso desde muito pequena, tentando, né? Com muitos conflitos na cabeça, por ter nascido numa família disfuncional, que também não teve, né? Minha mãe, filha de alcoólico, meu pai órfão. Eles tiveram as lutas deles, as dificuldades deles. E eles não podem ser responsabilizados, culpados por nada. Eles me deram o que eles podiam me dar e me deram o melhor deles. Como eu também, dentro da criação dos meus filhos, procurei dar o melhor de mim, mas eu não pude dar aquilo que ainda não tinha para eu dar, né? E assim vai. E a gente tem toda a oportunidade de vida para estar se aperfeiçoando, estar melhorando e estar se aproximando de Deus. Mas esse versículo aqui, ele é muito sábio, né? É só obedecer. E aí, nós vamos realmente colher tudo de melhor do Senhor, sabe? Mas ainda assim, quando nós na caminhada ainda demoramos e Deus nos permite passar por dificuldades, por lutas, é nessas lutas aí que nós somos aperfeiçoados. Nada se perde. Então, hoje, se você está passando por algum, e deve estar, porque todos estamos em algum nível, em alguma área das nossas vidas, quem não está passando? Duvido. Temos momentos, né, de calmaria, talvez dia, não sei. E aí continua-se.
Mesmo porque nós não podemos esquecer que a nossa vida não se resume a essa dimensão, esse tempo agora. A Bíblia fala que nós encontraremos alegria aqui, sim, mas alegria perene, alegria constante, alegria perfeita, ela não vem daqui, dessa dimensão, ela não está aqui. E desgraçados seremos, se acreditarmos nisso. O que é desgraçados? Sem força, sem graça, sabe? É uma palavra terrível, viver sem a graça, sem a força, sem a presença de Deus, para vivermos esses dias trabalhosos, mais do que nunca. Nós sucumbiríamos, eu pelo menos. E eu venho passando, né, por algumas lutas, assim, bem acirradas, né, e fazendo essa avaliação da minha vida, eu digo, meu Deus, realmente, né, quando nós somos jovens, assim, desde já buscamos ouvir, temos essa condição de ouvir, que às vezes a gente não consegue. Nós vivemos conflitos. Eu, pelo menos, fui uma criança que tive depressão com 5 anos, é quando eu me lembro. E levei essa depressão até os 19, sabe? Sem meus pais terem consciência disso, sem nem saberem. Né? Talvez, quando minha mãe vê um vídeo meu assim, alguma coisa, ela fica surpresa. Ué, que história é essa? Mas depressão forte. E aí foi muito difícil, carreguei muita culpa, tudo era culpa. Era uma vivência, uma prática, né? Não posso dizer nem espiritual, religiosa, de muita culpa. Eu discuti com o líder sobre coisas pequeninas lá, né, da doutrina. Se usar calça comprida era pecado? Não, eu dizia que não era. Eu com 10 anos eu discutindo. Meu Deus. E a gente vai crescendo, né? A gente vai chegando a determinados pontos. E hoje eu louvo muito a Deus, né? Eu vou fazer 5.8. Tô próximo de chegar à melhor idade. E o que eu tenho repetido para mim, foi como Josué, né, quando entrou na Terra Prometida. Nossa, eu nunca tive tão melhor, tão bem, como eu estou hoje, nessa idade toda. E essa semana eu peguei os resultados dos meus exames que eu fiz, né, aquela geral, né? E os meus exames todos maravilhosos. E eu olhei e falei, Deus, tudo. Colesterol, glicose, tudo. Fiz aquela bateria. Falei, tô melhor, realmente, posso falar como Josué e tem repetido isso pra mim. Sabe por quê? Apesar de tudo que tem acontecido nas nossas vidas, tudo que você viveu, porque nós colhemos as consequências das nossas escolhas, das nossas ignorâncias, dos nossos erros, da nossa ignorância, às vezes. Às vezes da nossa teimosia, da nossa obstinação, da nossa rebeldia. Fazemos tudo isso. Fazemos sim. Felizes os que não fazem. Ou que fazem menos, né? Porque não fazer é meio duvidoso se falar isso. Pelo menos eu acho. Posso até estar errada, mas... Então nós não deixaremos de colher os frutos. E vamos colher os frutos do julgamento das pessoas também. Vamos colher muitas coisas. Mas nós não podemos perder o foco. Como fala lá em Jeremias 17:9. Coração humano, quem poderá conhecê-lo? Quem poderá prescrutá-lo, né? Entrar lá no mais profundo para julgar. Tá aqui, ó. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Versículo 10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme sua maneira de viver. Então vejam bem, só o Senhor nos conhece no profundo. Então quando nos julgarem, sabe, eu tenho aprendido muito sobre o silêncio. E eu preciso aprender. Porque quando eu silencio diante de acusações, de julgamentos, eu estou entregando para Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu não tenho que provar para ninguém que eu fiz isso por causa disso, ou que eu deixei de fazer isso, ou se estou interpretando isso, ou se isso foi, né? Às vezes as pessoas digam, não, mas... Estava até me lembrando, outro dia eu estava no velório de uma amiga, né? Que eu considerava amiga, né? Também acho que ela não deixou de ser amiga porque ela fez isso, não. Chorei, poxa, fiquei ali, né?
Aí depois uma pessoa falou assim, sua amiga, sabe aquela fofoca, aquela coisa horrível que te machucou? Ela foi uma das primeiras a chegar para sua mãe e falar isso. Eu falei, o quê? Vou ficar com raiva do defunto agora, ainda mais que foi meu amigo. Poxa, tem maturidade espiritual suficiente, crescimento para, né? Falei, mas ainda assim, né? As pessoas falam tão bem dessa pessoa, ela foi melhor do que por causa de um fato isolado. O que ela não soube controlar foi a língua. Olha o perigo, né? A língua. A língua. Então, o falar, Tiago fala, né? Provérbios fala, até o tolo passa por sábio quando ele segura a língua. Então, nós devemos segurar. A língua é nosso Deus. É a maneira mais fácil de se pecar. Então, e vamos alinhavar isso aí, né? Essa reflexão. Quando eu digo, né? Desde jovem a gente ter condição de ouvir, de obedecer, de acatar para menos sofrer. E quando não acatamos, quando demoramos, José abriu a boca com todo o sonho dele. Todo mundo fala isso, a Bíblia fala, muitas interpretações, muitas pregações eu já vi, né? Por isso ele sofreu as consequências. Mas nada é em vão. Nada que eu vivi, nada que você viveu é em vão. Desde que a gente não perca a esperança e desde que a gente se apegue a todos esses exemplos bíblicos, sabe? Mas vai ser necessário sim, aquilo que nós não aprendemos, nós ainda vamos aprender. E eu tenho aprendido, sabe? E ainda tenho deixado de acertar em muitas coisas. Porque é uma prova de fogo quando nós somos atacados, quando nós servimos, quando nós amamos. Amar, servir, doar, sem esperar, não digo nem recompensa, mas um mínimo de respeito, sabe? Às vezes por pessoas muito próximas, as pessoas mais valorosas da sua vida, assim, humanamente falando, né? É muito duro, é muito dolorido, rasga o nosso coração. Mas é aí que nós crescemos. É aí que a nossa fé é alavancada, sabe? E eu digo isso principalmente porque eu tenho um chamado. E nesse chamado, a gente não pode só falar. A palavra é poderosa, é tudo. Mas dizem, né? Quando a gente chegar lá no céu, Deus vai dizer, me mostra as tuas mãos. Ué, tem cicatriz aí. Não, você fez o quê? Você não fez nada? Você ficou lá? Então, isso é uma analogia. Quando você diz para alguém, sabe? Eu já tive um filho que partiu. Então, para eu chegar para alguém que está perdendo um filho, que perdeu um filho, sabe? É como chegar para alguém que comeu maçã e a outra pessoa não comeu e ela diz, não, eu comi, o gosto é esse. Papá. Então, testifica. Então, Deus nos fala na palavra também que as experiências, né, elas produzem maturidade, elas nos capacitam. Então, amém. Que doa. É só a gente continuar ali agarradinho com Deus. Tem dias, já teve dias das minhas lutas, né, que eu disse assim, Deus, ó, desliga minha mente, assim, dá uma desligada, eu só vou dormir, te amo, me perdoa tá pensando o que eu tô pensando, mas agora eu não consigo pensar diferente. Agora tá tudo dando curto-circuito aqui dentro. Mas amanhã, quando eu dormir, me ajuda. Ou me fala em sonho, porque eu não tô conseguindo. A minha mente está me sabotando. O campo de batalha aqui, ó, caíram todos os soldados, pegou fogo, virou cinza. É sério, muito sério isso. E Deus, pela misericórdia dele, né? Você pode falar assim, mas você ainda conseguiu dormir. Pela misericórdia de Deus. Em paz me deito, logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz adormecer em segurança. Relaxamentos, né? Relaxa a cabeça, e vai eu, até chegar nos pés. E vai orando. E vai ouvindo, às vezes dormindo, ouvindo uma pregação. São várias estratégias, né? Às vezes é necessário usar um relaxantezinho também. É humano. Deus dá inteligência ao homem para criar remédios que iam nos ajudar, como muletas. Quando você quebra um braço, a perna, você não botar lá, né, uma tala, não engessar, você vai recuperar? Você vai ficar até aleijado. Então não vamos espiritualizar, demonizar demais as coisas, não, porque isso é religiosidade, sabe? Temos que ter equilíbrio. E às vezes nós precisamos de um remédio. Eu tenho precisado. E aí? Né? Porque a minha pressão arterial, eu tenho problema com pressão arterial. E a minha pressão ela é puramente emocional. As minhas taxas são
todas excelentes. Mas se o meu emocional, a tristeza vier, a alegria do Senhor é nossa força. E eu tenho que repetir, eu tenho que declarar a palavra, e eu tenho que buscar, e eu sei que é através da adoração, do louvor, da busca da palavra, mas às vezes eu não consigo também. Às vezes a gente não consegue. Elias foi parar lá na caverna, lá, pedindo a Deus que morresse, fugiu de Jezabel para não morrer, depois pediu para morrer. E aí? Um belo dia, Davi teve que se fingir de louco para não ser assassinado. Sabe? Nós vemos Ana lá, né, chorando, clamando, não queria comer. E Ana está lá na galeria dos heróis da fé. E aí? Nós não somos diferentes, nós somos seres humanos. O que a gente precisa é sair da negação. Qual é a minha atual situação? Qual é o meu atual estado? O que é que eu preciso? Preciso de remédio? Tenho remédio. Vou ficar dependente do remédio para sempre? Peço a Deus que não, já usei, já tirei. E vou tirar de novo, já estou tirando, estou na metade. E vamos seguindo. Não me senti em condição, muitas vezes, estar aqui diante falando com vocês, porque eu gosto de falar o que eu estou vivendo. E eu tinha que encontrar maneira de viver sem citar nomes, sem citar situações. Eu cheguei a gravar, mas falei, não, isso aqui eu não posso. Eu estou ao sabor das emoções muito fortes, ao sabor do choque. Eu não posso gravar, eu não posso falar isso. E aí, né? Só falei uma coisa, né? Que Jesus falou para mim. Quando eu estava lá naquela dor, né? E assustada ainda diante de certas coisas que aconteceram comigo. E ele falou para mim, Espírito Santo, ei, você merece. Eu falei, hã? Eu mereço? Isso aí que uma amiga minha denominou como uma tragédia que aconteceu comigo? Eu mereço. Você merece. Sabe por que você merece, minha filha? Porque eu não merecia. E eu recebi muito mais do que isso aí que você recebeu. Por amar. E ele amava com perfeição. Eu amando de maneira errada, de maneira... tendo muito que melhorar ainda. Eu levei. Então você merece. Eu não mereci e levei. Por que você não merece? Mas sabe, eu não fiquei com raiva. Foi aquele virada de chave. Eu falei, eu mereço. Realmente. Eu sou discípula de Jesus. Eu mereço. Pronto. Eu mereço. Então, eu deixei de acertar. Como uma passagem, né, sobre Mahatma Gandhi. Vou resumir muito ela para falar para você, que eu ouvi numa pregação, né? Vou até citar o nome, né? A doutora Rosana, que eu sigo. Gosto mais, me ajuda muito. Mahatma Gandhi fez um trato com o filho dele, né? O filho levar o carro para consertar. Enquanto isso, ele estava fazendo um trabalho, pediu o filho que tivesse determinada hora com ele lá, para poder pegar ele para levar para casa. E ele acabou o trabalho e o filho dele não chegava. E ele ligou pro filho, né? O filho falou, ai. Ele ligou pro mecânico, né? Não, já saiu daqui há muito tempo. Ih, já acabou o trabalho no carro, tá pronto. Aí o filho dele chegou. Ele olhou pro filho dele e perguntou, meu filho, por que você atrasou tanto? Ah, porque o mecânico atrasou. Aí ele falou assim. Aí ele, vamos, pai. Aí Mahatma disse, não, filho, eu vou a pé. Você vai de carro. Você vai a pé, pai, para casa? Por quê? Porque eu preciso pensar no que eu errei com você, para que você não tenha medo de falar a verdade comigo, para que você minta para mim. Eu vou a pé, que eu vou refletindo. Então é muito importante nós não nos vitimizarmos, mas em tudo, sabe? Porque o próprio Cristo só amou. E olha a lição que ele nos ensinou, de perdão, né? Não é nem resiliência, é realmente ter o DNA de Cristo sendo ativado em nós, sendo reconhecido, sabe? Porque está aqui, eu tenho o DNA de Jesus. Então, como discípula, como sua filha amada, querida, separada, como você que está me ouvindo também é, precisamos pedir forças a Ele. Vai vir a tristeza? Vai. Olha, tem dia que vem. Sabe o que eu faço? Eu oro e falo assim, oh Deus, não dá pra orar aqui na cama hoje não. Pego o meu hobby do momento, a minha puro sangue, porque ela é vermelhinha, você já deve ter visto aí nos vídeos, né? Coloco lá os aparatos, ó, e vou pra estrada. Às vezes eu vou sozinha.
e ando e oro, e fecho os olhos, sabe? Às vezes quando dá para fechar, né? A bicicleta voa! E digo, fala para mim, Espírito Santo, fala para mim, Deus. E ele vai falando. Outro dia ele falou comigo, eu orando, né? Na madrugada, com um grupo. Eu tentando manter o silêncio, orando. Aí eu vi aqueles vários tocos de árvore na beirada da estrada. E eu conversando com Deus, né? E ele disse para mim assim, eu falei para ele, Deus, o que eu posso fazer com relação a esse momento que eu estou vivendo, a minha história de vida? Eu tenho que pedir perdão, eu posso fazer mais alguma coisa? Aí ele disse para mim assim, filha, olha aquilo ali. Aqueles vários tocos assim cortados do caule da árvore, bem cortadinhos. Não, viu? A árvore já foi cortada, já nasceu, já cresceu, já... Tá na beirada da estrada. Falei, tá na beirada da estrada. Espera, silencia. Alguém vai passar aqui, vai utilizar. Isso aqui vai ser usado. Você não tem nada para fazer. Já tá tudo feito. Tira a culpa, se perdoa. Você tem que se perdoar. Perdoa também. E eu falei, né, me pedi sabedoria a Deus para administrar, né? Igual quando passa uma enchente ou vendaval, né? Você tem que ir arrumando, às vezes tem que comprar outras coisas, você tem que... E aí depois eu compartilhando com uma irmã, né? Irmã mesmo de sangue, né? Falou, Marisa, você já pensou que o toco que ficou lá vai brotar de novo? Falei, menina, vai brotar, verdade. Tava compartilhando com ela. Vai brotar, meu Deus. Deus é lindo, você é maravilhoso. Isso é o único que nos resgata, que nos perdoa, que nos compreende, como eu li aqui em Jeremias 17:9, é o único capaz de sondar, né? Ó, quem pode entender o coração humano? Nem a gente. Quando ele fala coração, irmãos, ele tá falando mente. Mente e coração estão ligados, porque você pensa e aí depois você sente, né? Há uma ligação, tá? E ele fala, não há nada que engane tanto como ele, né? A nossa mente que faz a gente sentir, que faz a gente pensar, que faz a gente confundir, que faz a gente achar que tem que ter justiça, que tem que ser vingado, que tem que botar para quebrar, que não pode levar desaforo para casa, que tem que botar o dedo no nariz do outro, que não pode as pessoas pensarem que você é aquilo que você não é, mas estão dizendo que você é, que pode até te agredir, mas e daí? Sabe? É chegar no nível de Cristo mesmo, de saber que ele não merecia nada e ele levou por nós, por amor. É fácil? Não é fácil nem estar aqui falando quantos dias que eu levei para ficar aqui. Tô gravando um monte de rio, né? Rio, fazendo remix. Mas falar isso tudo aí, que eu tô falando agora, levei dias, né? Eu, Senhor, versículo 10, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, amados, quando eu comecei a abrir aqui, né? Abri no Salmo 119, comecei aqui, né? O jovem desde cedo obedecer. Não fui uma jovem que conseguia obedecer. Não tive um ninho. Mas ninguém tem culpa de nada. Amo meus pais. Meu pai morreu salvo. Minha mãe tá viva aí. Sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Temos que ser maduros. Eu também não fui perfeita. Nem você nessa dimensão. Eu fiz o que eu pude. Teve muitas coisas que eu não entendi, que eu errei, que eu fiz escolhas erradas. Mas em tudo, nós continuando servindo a Deus, continuando buscando a Deus, continuando com a sinceridade, admitindo os nossos erros, permitindo ser quebrantado, reconhecendo que nós somos orgulhosos por natureza, que a carne é fraca, mas que Deus é forte, que o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Nós todos vamos vencer, sabe? Vai doer, vai, porque dói, mas Jesus carrega no colo. Todas as noites eu digo, papai, quero ficar aqui na sua mãozinha. Sabe? Você é meu amigo, você é tudo pra mim. Sabe? E sabe?
A epigenética, né? A neurociência. Quer dizer, quero falar da epigenética também. Mas vai lá escutar a doutora Rosana Alves, que é lindo, é maravilhoso. Nossa, a neurociência se unindo aí. A nossa festa, para quê? Para mostrar para nós a maravilha que nós somos. E para nos ajudar a nos entender, Oséias fala. Meu povo perece porque lhe falta entendimento. Então a ciência tem avançado, tem nos ajudado. Às vezes você tem determinados comportamentos, eu tenho, por herança. Não que eu seja escrava dessa herança. Porque Jesus vem e muda. Desde que eu tome consciência, eu vou dizer para ele, ô Deus, muda isso aí. Olha essa herança, é até quarta geração. Eu vou herdando, às vezes eu me comporto, eu falo, meu Deus, eu tô falando igualzinho aquela pessoa da minha família. Às vezes eu vejo na minha família, né? Igualzinho meu avô, igualzinho gente. Então isso é mais forte, porque nós somos feitos assim. Só que nós temos uma garantia. Jesus muda, sabe? Romanos 12:2. Não nos conformemos. Ser inconformado não é ser rebelde, é querer que seja diferente. É querer que a minha capacidade de amar seja mais alargada. Que a minha mãe não conseguiu, que a minha avó não conseguiu, sabe? É quebrar determinados elos que nos fizeram mal. Não acusar ninguém, é perdoar e saber que é assim, que eu também errei, também outros vão errar. E saber que eu tenho Cristo, a graça dele para me colocar de pé, para eu avançar, para eu ir além. Eu tenho muito que viver, eu tenho muito que fazer. Nessa idade, praticando mountain bike. Imagine. Demais, né? Eu também acho. Passo cada aperto. Fui descer uma serra, falei, meu Deus, se o senhor não me segurar, não vai sobrar um osso inteiro. Socorro, Jesus. A única coisa que eu fiz, amados, foi dizer, socorro, Espírito Santo. Eu não conseguia fazer a curva. Tamanha era a velocidade da bicicleta. Tamanha era a inclinação do asfalto. Já estava no asfalto. Só pensei assim, se eu cair, eu vou me quebrar toda. Não me pergunta, eu não sei como que eu consegui, não. Eu consegui, tá? Eu só lembrei assim, quando eu dirijo, que eu tô correndo, que o carro tá em alta velocidade, eu não posso frear bruscamente. Então eu tenho que dar uns toquinhos no freio. E assim eu fui dando, olha. Mas em vez de eu subir o corpo, não grudar no cilindro, que eu tinha que fazer isso, levantar o corpo e ficar assim, mais solta pra bicicleta, né, não travar. Não, eu agarrei na bicicleta. Só soube lá embaixo com os meus colegas de céu. Já estavam ainda mais na frente. Não, você tem que soltar o corpo. Eu perguntei, qual a dica para descer um morro desse aí? Então, amados, eu estou dizendo isso porque eu estou no meu melhor momento, sabe? E o melhor momento para me amar, para servir a Deus, para ser canal dele para outras vidas, com todas as minhas, não digo ainda cicatrizes, eu tenho coisa ainda que tá sangrando ainda, tem coisa que tá doendo pra caramba, eu ainda tenho chorado, eu ainda tenho que acordar dizendo, alegria do Senhor minha força, alegria do Senhor minha força, alegria do Senhor minha força, tudo que eu preciso de ti, Senhor, me ajuda, orar, sair, às vezes procurar um amigo para conversar, calar a boca, procurar na palavra, sabe? É luta, é guerra. Crescer é guerrear. Mas só Deus nos conhece. Então não se permita ser julgado, condenado. É Deus. E ele diz, eu contigo, nós somos tudo. Nós vencemos qualquer batalha. Entendendo que, não podemos nos esquecer disso, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. As pessoas à nossa volta estão nos ferindo porque elas foram feridas. Nós ferimos essas pessoas também, na nossa ignorância. E hoje elas ainda nem conseguem nos perdoar, porque elas estão feridas. Como que uma pessoa ferida vai conseguir perdoar? É um ato de maturidade, de crescimento espiritual, que muitas pessoas que estão à nossa volta foram feridos por outros, ou nós ferimos, ainda não vão conseguir nos perdoar. A principal pessoa a nos perdoar, humanamente falando, somos nós mesmos. Deus, e ele já nos perdoou. Então se perdoe, se ame, comece de novo, lutando, sabe? Deus não vai te deixar faltar um amigo para te dar a mão, porque ele não tem me deixado faltar.
sabe? E eu agradeço muito a Ele. Então, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Se você é jovem, por obedecer para não ter que passar por tudo. Mas também se passar como eu passei, estou passando ainda, Deus aperfeiçoa. Deus pega, né? Como diz a canção, ostras feridas não fazem joias, não fazem pérolas. Então, quando você está ferido, você está fazendo pérola. Não se vitimiza. Você merece, eu mereço. Nosso mestre não merecia e passou. E ressuscitou. Nós vamos ressuscitar. Aguenta firme. Porque nesses momentos até vontade de morrer a gente tem. Não foi uma vez só que eu falei para Deus, não. Deus, me perdoa. Ó, vou confessar para você. Eu tô te pedindo isso. Mas se for possível, se tiver tudo bem, tá? Se for sua vontade, me leva essa noite. Não quero mais não. Não quero. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Mas não aconteceu. Sabe? Não aconteceu. E passou também. Não ficou com aquela vontade, não. Graças a Deus. O Espírito da morte, repreendido em nome de Jesus. Sai pra lá. Quero viver pro meu Senhor. Eita, egoísmo, querer partir pra dor passar, né? Não estou recriminando aqui as pessoas se suicidam. Só elas sabem a dor. Mas não é provado por Deus. Não, gente. Ele nos dá graça suficiente força pra gente lutar. Haja o que houver. Porque Ele nos ama. E ainda que não conseguimos falar nada. Eu tenho caderno que se eu tivesse que eu te mostrava. Página. Socorro, 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 socorro. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. E Ele me ajudou. E Ele vai ajudar você. Não desista. A esperança é a âncora da alma. Está lá em Romanos. Esqueci onde, mas está lá em Romanos. É a âncora da alma. Esperança vai passar. A fé vai passar, a esperança vai passar. Está lá em Coríntios 13. 1 Coríntios 13, no amor cristão. Mas o amor não vai passar. Porque a essência de Deus é amor. E o que Ele está fazendo com você, comigo, é uma escola de amor valoroso. O mesmo amor de Cristo. É sermos realmente discípulos dele. É aprendermos na escola dele. Amor. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Porque Ele fez isso por nós. Ele continua fazendo. Então agora aí, você tenha feito qualquer coisa que você fez de errado. Sabe? Ele te ama. E Ele quer te perdoar. Mas você não é robô. Você precisa primeiro parar, pedir a Ele que te dê consciência, que te dê, sabe, a capacidade de admitir, de não negar a sua contribuição. Nós sempre contribuímos, amados. De um jeito ou de outro nós contribuímos. Sabe? Ignorantemente nós contribuímos para as coisas que nos afetam hoje. A Bíblia fala, vou repetir, meu povo perece porque lhe falta conhecimento e entendimento. Então você está sofrendo, eu estou sofrendo, por ignorância. Mas não importa a nossa idade. O que importa é o nosso espírito. E é Ele que Deus vai levar para a eternidade. Lá nós estaremos na melhor performance. Então, ó, se tem ruga, se tem cabelo branco, não importa. Sabe? Graças a Deus eu saí já desse nível aí. Mas eu não estou preocupada com isso. Faço melhor. Estou na academia, estou pedalando, fazendo tudo que eu posso de melhor. Exercício para vista, para tirar o óculos. Não consegui tirar ainda não, mas também estou fazendo exercício direito ainda, não estou conseguindo. Mas o que eu quero dizer para você, há esperança. Há um Deus real que existe, que te ama, que quer te perdoar. Mas você precisa se arrepender. E um grande segredo, fantástico, que ele não disse que você vai conseguir se arrepender sozinho, não. Ele diz lá em Filipenses, o querer e o realizar vem de mim. Então, se você não quer, peça a Ele para você querer. Deus, me ajuda a querer. Eu não tô querendo, não. Tá cauterizado. É gostoso o pecado. Tô querendo vingança. Tô querendo lá quebrar o nariz de quem falou isso. Me machucou, mentiu, me enganou, fofocou. Mas Deus, deu tudo errado assim. Tá dando errado. Tô sem paz, tô triste, tô mal. Vai acontecer o pior. Sabe?
Não acredito em nada agora, não acredito em igreja, não acredito em nada, religião, nada, Bíblia, nada. Deus, ó, tá oco aqui. Ele entende. Ele quer ouvir de você. Me ajude, papai. Você não consegue chamar ele de papai? Me ajude, ó Deus, aí, que essa mulher tá falando aí, ó. Força superior que rege o universo. Ele vai ouvir. Ou se não consegue falar, se uma lágrima cair, ele lê lágrimas, sabe? Ele lê lágrimas. Ele lê silêncios. Então creia. Eu vou orar com você. Deus amado, querido, justo, fiel. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és tudo de melhor que temos. Não existe nada melhor do que tu. Do que teu amor, que a tua presença, que estar no teu colo, falar contigo e mais ainda te ouvir. Então, Deus, seus ouvidos não estão ensurdecidos, nem suas mãos estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas nós sabemos que os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa obstinação nos afastam de ti. Tira de nós, ó Deus. Dá uma brecada nisso aí, Deus. Ajuda-nos por qualquer meio, de lágrima, de silêncio. Mas há um caminho no meio da tempestade, desse coração que está me ouvindo. Sabe, é um caminho. O Senhor nunca nos deixa sem caminho. Desperta. Dá a essa pessoa aquilo que ela precisa, que eu não sei, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, nós chamamos. Eu te amo. Ajuda-nos, ensina-nos a te amar cada vez mais, te obedecer. E entender que a nossa identidade é sermos teus filhos amados, queridos. E vivermos eternamente contigo, em nome de Jesus. Antes de desligar, compartilhe com bastante pessoas esse vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa lá seu pedido de oração. Ore por os pedidos que estão lá. Amém? Somos semeadores da palavra. Um beijo, até o próximo vídeo.